Olá, boa noite a todos e todas e todes. Daremos início ao quadro Egresso por onde você anda. Sou Viviane Gonçalves, sou mestranda do PPGS, integrante da Comissão de Comunicação, e esse quadro tem a intenção de unir você egresso, você mestrando, mestranda e você futuro mestrando que deseja entrar no PPG-SS UFAM. Hoje teremos como convidada a egressa Jéssica Sacuta. Deu um probleminha. Boa noite, meninas. Estamos aqui novamente. Ver se ela vai entrar por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Essa live vai ficar gravada tanto aqui no nosso perfil no Instagram, como no nosso canal do YouTube, PPGSS UFAM, né, o canal no YouTube. E também temos a nossa página no Facebook, curta a nossa página, PPGSS UFAM, www.ppgss.ufam.edu.br. Olá, boa noite, meninas que estão entrando aqui. Aqui. Boa noite, Vitória, Shirley, né? Aí, boa noite! Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite. Estão me ouvindo? Tudo certo? Eu estou te ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Legal, ainda bem que deu certo agora. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Quero aqui, em nome do PPG, agradecer, né, por você ter aceito o convite de estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional, né? E estava aqui convidando o pessoal para nos curtir e falando, né? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube. Vamos lá, né? Regresso por onde você anda. A senhora, né, já pode se apresentar e compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, parabenizando o programa pela iniciativa inovadora, sensível, aproximadora entre os mestrandos, os egressos, oportunizando também esse contato, esse processo de estarmos juntos, discutindo, debatendo, tecendo situações que vão somar para a nossa categoria. Eu me chamo Jéssica Marinho Martins Sacuta e falar um pouco de mim, né, da minha trajetória acadêmica. Bem, eu sou assistente social, eu sou bacharela formada pela Universidade Federal do Amazonas em 2014, formei com 21 anos de idade, mais ou menos, mestra pelo programa de pós-graduação em 2000, a turma iniciou em 2015 e nós, no caso eu, né, defendi a dissertação em 2017. E quando eu penso assim, em trajetória acadêmica, é uma oportunidade também da gente refletir a nossa própria história, tá? É voltar nos lugares que fazem a gente pulsar, que pulsam o nosso coração, elaborar reflexões, inquietações sobre quem somos, né? Para onde vamos, né? E de onde viemos também. Então, eu acredito muito nesse processo, né? Então, assim, que nós somos seres sócio-históricos e que é importante a gente conhecer a nossa história, a nossa identidade. E vou falar um pouquinho da minha para vocês, tá? No sentido mesmo de contribuir. Inclusive, isso é um debate Fique à vontade. Bem básica, né? Que é a importância da gente analisar nossa história, nosso projeto de vida. Bem, falando de mim, eu tenho 28 anos e eu sou filha da Marli Marinho. Ela é assistente social e filha do Mauro Martins, bancário. Né? Ambos
trabalhadores e investiram bastante, né, nos meus estudos. Eu nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Desde pequena, eu frequentava a Universidade Federal do Mato Grosso. Aí, como assim eu frequentava? A minha mãe foi a primeira pessoa da família dela a adentrar numa universidade. A minha mãe é amazonense, tá? Ela passou na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Casou com meu pai, foi para lá. Meu pai é goiano, mas foram morar no Mato Grosso, lá que eu nasci, né? E eu aprendi que aquele momento era um momento muito importante na minha família. Minha mãe, filha de costureira, meu pai, filho de agricultor. E pela primeira vez na história da nossa família, havia alguém ingressando numa universidade, no curso de serviço social. E quando você pensa naquela estudante que às vezes não tem a rede, na política de assistência hoje estudantil, a gente tem que defender, gente, é tão importante, né? É algo muito importante. Mas naquela época, né, nos anos 90, lá estava eu na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Então, cuidado quando você leva seu filho para a universidade, vai que ele vai querer ficar encantado e querer fazer o curso, tá? Sabe? Brincadeiras à parte, né? A minha mãe, ela inaugurou um processo muito bacana, sabe? Na história da minha família, de superação. Eu tenho muito orgulho, porque às vezes a gente coloca o âmbito informal, né? Eu sei que é uma dívida sócio-histórica. Tá? A minha avó é costureira, mas ela é doutora lá na costura. Né? Ela conseguiu ainda ser telefonista na vida dela, né? Assim, para ela, uma muita de pauperismo, de vulnerabilidade, foi bem interessante, assim, uma vitória. Então, nesse contexto, na infância, eu sempre fui muito encantada pelos estudos. Uma criança apaixonada pela literatura, por esse universo. E sempre que eu tinha oportunidade, eu estava lá na universidade. E uma ocorrência assim, que marcou muito foi a formatura da minha mãe. Emprestaram a Boina, né, uma colega que sempre cuidava de mim, também com ela. E aquele momento eu falei, gente, o sonho da minha vida um dia eu vou estar também na minha colação de grau e ela também vai estar. Né? Então, e de fato aconteceu, né? Anos depois, quando eu ingressei na universidade. Então, assim, é muito importante a gente incentivar. Por que eu falo desse processo de trajetória e retomo esse processo de infância? A gente precisa sonhar, a gente precisa contextualizar esse processo nas nossas vidas. Então, assim, alguém revolucionou. Eu tive acesso a uma educação básica de muita qualidade, tá? Diferente da minha família. Mas eu tenho noção de que foi por causa de alguém que estava num processo de trabalho, 3 turnos, às vezes, para bancar a minha escola. Então, nesse processo, eu lembro que quando ela estava iniciando o momento dela, ainda voltou aqui para Manaus, ela voltou. E aí, no caso, o trabalho era na UBS Mucado. Foi a primeira, para você ver, naquela época também já estava difícil também a questão da inserção. Hoje está muito mais por conta do neoliberalismo, né, da retração, dos concursos, enfim. Também vivemos tempos difíceis. No entanto, naquela época foi a primeira vez, né, que eu me lembro, assim, que eu tive nos momentos de férias e ela estava iniciando, né, o trabalho dela. E eu era criança do fundamental, que eu lia na UBS as orientações de tuberculose, a orientação para a saúde da criança. Eu conhecia toda aquela UBS. Nas férias eu acabava indo para a UBS. Então, assim, era muito marcante para mim. Uma tarefa que me tocou muito, que foi no ensino fundamental, que era acerca do saneamento básico. E isso a gente foi para a comunidade, né? No caso, a UBS no caso, é no Educandos, e ela tinha acesso à comunidade, a gente pediu, né, permissão, e eu conversei criança, conversando, né, para fazer atividade com uma das moradoras. Então, assim, esse processo assim, me fez ver quão desigual essa usuária ela não tinha acesso a saneamento. E aquilo assim, me marcou muito. Eu falei, nossa, como é desigual isso, né?
Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, desse processo que a gente acaba aprendendo, né? Muito com a nossa história. Então, assim, eu queria muito ir para a escola. Eu não estudei no Mato Grosso, eu só nasci lá. Eu sou a mato-grossense mais amazonense que você já vai conhecer na sua vida, né? A primeira vez que eu fui para a escola, eu acho que quem pagou a minha mensalidade foi a tia Marisa, que ela está aqui online, com a tia é, Meire, nesse processo de inserção da minha mãe. E foi muito marcante para mim esse processo, sabe? De entender que eu estava num processo privilegiado, sabe, Viviane? Só que eu, muito criança, era muito consciente de que mesmo eu tendo acesso a esse processo, eu sabia que alguém lutou para que eu tivesse esse acesso. Com Então, certeza. muito. Então, assim, no ensino médio, eu tive um ensino médio muito bom. Eu sei que isso não é a realidade da maioria, né? Como eu te falei, a minha mãe tinha que trabalhar 3 turnos para pagar uma escola de muito bom acesso, mas ela falava logo para mim, ela logo me ensinava sem querer mais, né? Questão de classe, né? De se identificar com a classe trabalhadora. Ela não te ilude, não. Você é trabalhadora. Então vá, né? Lute, se organize. Então, nessa época, eu gostava muito de filosofia, de história, de literatura, e eu estava na dúvida se eu ia fazer serviço social, se eu ia fazer direito, alguma licenciatura, porque eu sempre quis muito ser professora, né? Brincava desde criança de professora. Então, assim, era nítido que eu era das ciências humanas e sociais aplicadas. Isso era bem fato. E eu gosto muito de pensar numa frase da minha avó, que ela diz o seguinte: o que que faz a nossa estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanece viva. E é para isso que servem os caminhos, né? Para a gente sonhar com esse processo de futuro. Então, eu sonhei desde criança, para você ver, né? Na UFMT, filha da Universidade Federal do Amazonas. Eu devo muito a isso, porque a minha trajetória enquanto professora. Gente, só um pouquinho, Jéssica. Tá cortando, é só para mim ou é o dela? Professora, eu acho que a internet dela travou. Alguém me responde aqui. Travou só para mim ou foi para ela? Eu Travou aqui também para não mim. sei, agora eu estou também junto contigo. Eu Agora não estou. voltou. Ah, Agora voltou? voltou. Travou mesmo. Ela disse: Ah, até o final da tua fala nós não escutamos. Começou a picar, picar. E eu disse: Será que é só para mim, gente? Tá certo. E agora? Eu não sei até onde vocês escutaram, né? Estou na dúvida. Mas, enfim, eu estou falando desse processo enquanto universitária, né? Eu adentrei. Tá travando? Tá, é o teu, Jéssica. Tu tá perto do teu modem? Do teu roteador? Não, Tá, peraí, deixa eu ver. Só um minutinho, Viane. que tá cortando a tua. É só a dela que tá cortando, pessoal? Responde aí, Eu estou no Isabelle, celular. Shirley. Se você quiser, eu posso tentar aqui pelo computador, pode ser? Não, é no celular mesmo, Ou é até é melhor, porque pesa menos. Voltou normal, a Shirley falou. Pode Ah, continuar. tá. Vocês me Foi, avisem aqui, perdão, viu, né? gente? Essas coisas assim mesmo. Gente, para você ver, né? Essas tentativas de aproximação por meio, né, das tecnologias. É assim mesmo, Não, né? Conexão eu, importante. A gente eu tô, está tentando a pandemia, né? Tá perto, mesmo estando longe. Então, gente, não sei até que parte foi possível, mas eu vou falar agora do meu processo enquanto universitária, né, da UFAM. Peraí, só um pouquinho. Chegou aqui a chefe do negócio, que é a Sara, né? Sarinha, boa noite. Você que está gostando, não esquece de curtir aí, clica no coraçãozinho aí, né, para mostrar a relevância do assunto. Eu estou gostando muito do papo, né? E pode comentar. Se você é egresso do PPGSS, põe hashtag
egresso PPG-SS. Se você é mestrando ou mestrando como eu, põe hashtag mestranda ou mestrando PPG-SS. E se você quer entrar, põe lá, eu vou entrar no PPG-SS. Eu sou caloura, eu estava do outro lado e hoje eu estou aqui. Para você ver, Jéssica, eu sou de Boca do Acre, você está em Manaus e como que as coisas acontecem aqui no digital, tá bom? E só não esquecendo, a gente vai ficar gravada essa live. Jéssica, diz para nós como que foi a tua trajetória acadêmica. Ó, só para dizer que teve muitos elogios, não sei se tu deu para ver, que na hora que a gente vai falando, a gente não dá conta de olhar os comentários, mas rasgaram muitos elogios para a professora Jéssica aqui, tá? Ai, uma vez professor, sem professor. A gente é gigante, viu? Então, vou contar um pouco como foi, né? Que eu adentrei também na universidade, como foi meu processo na universidade, a minha vivência. Então, mesmo filha de assistente social, né, que consegui reconhecer esses processos, entender também, né, que eu tive a oportunidade de um ensino básico muito bom, eu quis também, quem vai me entender, quem tem pai, né, mãe, familiar na área. Quis construir também meu processo com muita identidade também, né, seguindo também os meus próprios processos, apesar de valorizar muito, né, também eu sempre privei, né, que olha, eu vou ter que passar por esse processo, né, vou ter que me dedicar, vou ter que vivenciar e construir a minha história também. Então, entrei na universidade, primeiramente, como eu te falei, estava na dúvida entre essas áreas, né, e não tinha nem falado para minha mãe, só cheguei para ela e contei, olha, passei no vestibular. E aí, assim, entrei, fiquei encantada com a nossa matriz curricular. Gente, é muito rica. Realmente a BEPS caprichou muito, né? A gente não forma só assistente social, a gente forma também pesquisador, porque sempre é pesquisador, a gente forma cidadão, a gente sai totalmente diferente de quando a gente entra num curso. Então, assim, mexe mesmo com a nossa consciência crítica, com a sensibilidade. E aí eu queria agradecer de coração a todos os meus professores da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigada, né, por contribuir com esse processo. Obrigada também aos meus colegas da época da minha turma, né, porque a gente sempre troca, a gente cresce, né. Agradeço também a Alcione Teles, uma veterana das minhas veteranas também, que sempre ajudou, sempre assim dava palavras de incentivo, mostrava, né, os universos. Vocês estarem tendo, por exemplo, esse processo aqui é tão bacana, porque vocês podem fazer esse processo de analisar por meio de uma história que já aconteceu. Então, assim, eu vivenciei a universidade com corpo e alma, né? Fiz estágio extracurricular na Previdência, onde eu conheci meu esposo, Ricardo Tostil. Foi rapidinho, a gente se conheceu e eu passei depois no estágio do Tribunal de Justiça. Mas, assim, eu ainda não tinha vivenciado a pesquisa. E o meu sonho era ser estudante de PIBIC. Então, surgiu uma oportunidade. Eu sou cria da doutora Yoshiko Sasaki, tá? Foi minha professora desde PIBIC. Então, no ano de 2012, 2013, mais ou menos, nós fizemos o meu primeiro PIBIC, que foi acerca da integralidade dos serviços de saúde voltada aos idosos na alta complexidade, no João Lúcio e no Getúlio Vargas. E aí eu tomei uma decisão, que ela falou, olha, a gente quer que você vivencie. A professora, ela privava muito isso. Ela falou, Jéssica, você vai ter que se dedicar muito. Se você realmente... Eu vejo em você até um perfil até de professora, viu? Ela já me avisava. Mas você vai ter que decidir. Você vai mergulhar na pesquisa? Como é que vai ser? Aí eu falei, tá, eu vou mergulhar. Topei. Larguei o estágio do TJ e fui virar só bolsista do PIBIC. Eu sei que isso, gente, para vivenciar isso, é uma exceção, né? Porque naquela época eu também morava na casa dos meus pais. Então a gente também não pode dizer que a trajetória da gente, ela serve para todo mundo, é do mesmo jeito para todo mundo, gente. É muita desigualdade. Então a gente tem que reconhecer isso. Então eu reconheço que eu consegui vivenciar
pesquisa, ensino e extensão, porque eu também tinha, no caso, né, uma estrutura, eu não tinha filhos. Então, tipo assim, eu só estudava. Então, assim, eu reconheço isso, sabe? Então, assim, a gente precisa também reconhecer que isso foi uma condição, para mim, né, no caso, muito boa. E que eu sei que é exceção, gente. É cruel isso, é exceção. Então, assim, eu passei a me apaixonar pelo o tema velhice e envelhecimento com a professora Yoshiko Sasaki, né? E eu lembro que a gente fez um passe, um PIBEX também na graduação. O passe era ação de saúde como direito e serviço, PIBEX sobre ação de educação e saúde. Na época eu era usuária do transporte coletivo e eu percebia também quantas informações não chegavam, né? E a gente está muito distante, às vezes, né, desse processo informal. E aí isso é uma dívida que nós temos. Então, a extensão, ela é fundamental também para a universidade. Então, assim, isso assim, me cresceu bastante, sabe? Assim, eu revi meus conceitos, eu mergulhei, né, no processo de... a gente, às vezes, não sabe como estudar. Isso é um fato, gente. Às vezes, a gente está perdido. Então, assim, você aprofunda esses processos. Você tem que se permitir. Então, é o que eu dizia quando eu estava como professora na UFAM. Gente, muitos aqui só vão entrar aqui no 352 e no 125. Nem estudantes são, nem têm acesso. E eles pagam a nossa faculdade. A faculdade pública é paga pelo trabalhador. Então, a gente tem que vivenciar aquilo que a gente pode na nossa condição. Tudo bem que muitos são trabalhadores, não vai ter como vivenciar todo esse processo. Eu entendo. Mas valorizar o banco da universidade, lutar pela universidade pública. Sobretudo agora, né, que a universidade pública está sendo posta em xeque. A universidade pública que faz a vacina, a universidade pública que vai lá para o meio também das comunidades fazer intervenção. Então, assim, tem contradições com todo local, mas é a universidade pública que faz essa diferença. Então, assim, eu realmente mergulhei nesse processo de leituras, autorreflexões, aprendizados. Eu conheço os excelentes professores que eu tive na minha formação, né? E esse processo eu sei que é diferenciado, né? Então, assim, se você não tem como vivenciar a educação no processo de iniciação científica, vivencie a extensão. Se você não tem como vivenciar a extensão, vivencia o centro acadêmico, vivencia a universidade naquilo que você pode, tá? Não dá pra gente também, cada um tem uma história, cada um tem um processo. Mas o que a gente diz é que a gente precisa realmente valorizar esse processo, valorizar a nossa casa. Eu digo que a UFAM, por mais que eu vá para qualquer outro lugar, a UFAM sempre vai ser minha casa. A UFAM, eu sempre vou ser filha da Universidade Federal do Amazonas. Então, em 2014, antes mesmo de me formar, eu sei que eu tive uma formação muito boa e eu realmente decidi, eu disse, não, eu sonho em ser professora, ainda não cheguei nesse sonho, só eu tive a oportunidade de chegar perto sendo substituta. Mas, assim, era o sonho da minha vida. Eu te falei que é desde a infância. Era um sonho que pulsava quando eu andava com uma pessoa muito guerreira que rompeu, assim, uma barreira gigante, gente. Você pensa que, olha, nos anos 90, a primeira pessoa de uma família a ter acesso à universidade, isso é forte, né? Então, assim, Forte. Nossa, ela é guerreira. isso, assim, me impulsionou, né, bastante. Eu disse, não, eu realmente vou valorizar cada momento que eu puder aqui dentro da universidade. Em 2014, eu comecei a passar em vários concursos. Inclusive, antes de eu me formar, eu passei em primeiro lugar na EBSER. E foi aí que eu fiquei toda feliz, achando que eu ia ser profissional da saúde. Poxa, gente, eu tinha nem formado direito. Então, assim, estava naquele finalização da minha formação. Aí chegou a tal da prova do título. Eita, foi assim. Eu fui em primeiro lugar, fui para nono. Fiquei no cadastro do reserva do reserva. O que eu digo para você também, né? Às vezes as estradas da vida, elas traçam outras coisas para gente. E esse processo a gente vai aprendendo de qualquer forma. Então, eu sempre encarei esse processo assim, né? É aquilo que realmente te move, não é fácil. E aí eu digo assim que a frase do Guimarães Rosa, ela é muito, muito importante, né? Que o correr da vida, ele embrulha tudo.
vida é assim, esquenta, esfria, afrouxa, mas o que ela quer da gente é coragem. Então, que a gente não perca as coragens dos nossos sonhos. Tem ciência também dos nossos privilégios, como tivemos. Tem a ciência também da oportunidade. Tem a ciência também das contradições desse processo, das desigualdades. Mas não desista, não desista. Se a minha mãe tivesse desistido, a minha família nunca teria ainda acessado a universidade. Então, eu fiquei muito feliz por isso, né? De organizar esse processo e também porque eu consegui também, de certo modo, eu também, como profissional, hoje a gente também nem sempre concorda em tudo. Então, assim, ela tem também a trajetória dela, nós temos uma trajetória em comum, né? Que foi a que eu ia junto com ela para a faculdade, quando ela estava iniciando o trabalho que eu tinha que ir, né? Eu entendi esse processo e eu tive também a minha história, né? Que foi feita dos meus processos e das minhas vivências pessoais. Então, foi mais ou menos um pouquinho da minha história acadêmica e da minha história de vida, que não deixa de também, né, importante. Só para a gente situar aqui na linha do tempo, você entrou em que ano na graduação? Eu entrei no ano de 2010, né? Prestei Saiu em vestibular em 2014? 2014. Isso. E se você está gostando, eu estou gostando do assunto. Depois, no final, tu vai repetir essa frase, Guimarães Rosa, muito bonita. Se você está gostando, clica no coraçãozinho, gente. Aí segura o coração aí, vai subir um monte de coraçãozinho de uma vez. Acho que foi mais lindo ir subindo aqui. Isso mesmo. E entrou quando? Quando foi a sua entrada no PPG, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia? Qual foi essa contribuição do PPG na sua vida profissional e acadêmica? Em 2014, que eu te falei, comecei a passar em vários concursos. Uhum. E eu também, isso para mim foi muito forte, porque olha, não tá fácil. Todo concursado também você sabe. É um processo que você se dedica muito, né? Uhum. E eu não tinha nada de experiência, acabando de formar. E aí eu lembro de eu quase viver na biblioteca. Onde eu ia para qualquer... Se eu ia acompanhar, né, a minha mãe em alguma atividade na FAMETRO, quando ela era professora, eu ia para lá estudar. Então, assim, eu mergulhei num processo mesmo de estudar bastante. E até hoje eu lembro das referências que eu estudei do edital. De tanto, assim, que foi importante para mim. Então, assim, eu entrei na turma em seguida. Eu saí da graduação, eu entrei no mestrado. Eu entrei na turma de 2015, né? E, assim, foi um sonho. Porque eu tinha as inquietações acerca, o PIBIC, ele abriu muito horizonte. Do TCC, a gente inicia a nossa vida enquanto, né, quando a gente fala de educação, né, tem aquele livro do Brandão, Excelente Educações, né, que fala desse processo, que tem o processo formal, o processo informal, o processo não formal, que fala dessa diversidade, né, dessas histórias de vida. No meu caso, eu inaugurei um processo na minha família. Eu fui a primeira a entrar no mestrado. Porque como a minha mãe teve uma vida também muito puxada na questão de trabalhar, ela tinha, né, que sustentar os filhos, ainda estava, né, em outras situações da vida dela, eu fui a primeira a entrar no mestrado. E aí, essa experiência para mim foi marcante, porque eu ainda não cheguei no meu sonho, mas eu sempre quis ser professora. E eu sabia que para eu ser professora eu ia ter que fazer o mestrado, né? E eu sempre gostei de pesquisa. Eu acho que eu realmente, o momento mais feliz que eu estava era quando eu estava no campo. Então, para mim era muito importante. Eu realmente amo aquele lugar. E aí foi um momento gigante para mim, porque a gente amadurece muito. Nossa, como que a gente amadurece quando a gente tem acesso ao mestrado? Isso foi um indicador até do PIBIC, quando a gente falou desse processo de mentalidade, de referência e contra-referência dos serviços. A gente percebia dentro da pesquisa de 2012 e 2013, do PIBIC, que a qualificação, o aprimoramento contínuo, ele faz a diferença para os serviços prestados na saúde ou em qualquer outra clínica. Então, assim, 2015 foi o ano que eu iniciei no mestrado.
A turma de 2015, um beijo no coração, né? Eu sei que eu acho que eu sou a primeira aqui do egresso, né? Inaugurando a turma, eu acho, né? Então, que responsabilidade, mas é uma turma muito, muito bacana. Surgiram com certeza as pesquisas que relevantes para a sociedade amazonense. E nesse contexto, 2015 foi um ano de muita mudança para mim. 2015 eu casei também, além de entrar no mestrado, fui ter a minha vida. Foi um ano de turbilhão. Fui descobrir o que era conta, casa, descobri que era tudo isso. Também fui iniciada no processo da vida adulta mesmo, literalmente. Então, assim, eu morava quase na UFAM, no mestrado. E assim, para você, a gente ficava, poxa, não vão me chamar, ficava assim, na espera mesmo, né? E assim, aquilo foi por um lado, a gente não entende os caminhos da vida. Ter demorado foi importante para eu cursar de Travou, travou. Travou só, gente, dá um feedback, Sica. Travou aqui. opa, Ah, voltou? opa, voltou. Parou naquela frase Certo. que em 2015 foi muito difícil. Depois você falou que Não, casou e 2015 foi tudo. um ano, na verdade, diferente. Foi um ano de muitas Ah, tá. mudanças. Não é que ele é difícil porque, assim, sejamos sinceros, é muito importante o mestrado, mas saibamos que ele vai requerer muito da gente, viu? Então, assim, a gente precisa também estar consciente desse processo. Voltou? Obrigada, Sara Thaís, um beijo. Tô mandando aqui que agora que eu vi que tem mensagem, gente. Um beijo para todo mundo que entrou. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Mas é só para realmente a gente estar próximo, né? Um pouco das pessoas mesmo. Dizer para quem está ouvindo esse processo que o mestrado ele te amadurece bastante. Te amadurece, vê que, por exemplo, você tem uma dívida sócio-histórica com as populações que você realmente vai pesquisar, que essas pesquisas elas têm um compromisso ético-político, ela tem, no nosso caso do serviço social, nós temos bandeiras, nós temos luta, e nós temos também que nos aprofundar enquanto pesquisador. Então, tem a questão do método, tem a questão da fundamentação teórica, então você vai crescer muito nesse processo. Você vai ler livros, você não pense em textos, né? Eu lembro no componente curricular, agora também, enquanto profissional de educação básica, né, também a gente tem que colocar os termos agora nas atualizações. As antigas disciplinas, né? Ou atuais componentes curriculares de formação sócio-histórica, cultural. Gente, foi tão rico e, para mim, foi bem desafiador no sentido também da questão da sustentabilidade, como eu cresci, né? A área socioambiental também faz parte, então a gente também cresce nesse ângulo, né? Questão social. Gente, foi muito estudo. Então, assim, eu mergulhei em 2015 nesses processos, né? E aí, seguindo, né, fiz um processo também de qualificação, que é tão importante, atenção, mestrandos, principalmente, viu? Atentem para a qualificação, né? Você realmente vai prestar, assim, atentem para os prazos, não só para os prazos, mas porque, assim, vai ter uma qualidade, você vai ter um salto. Crítica é olhar o meio, né, dos avaliadores, também das observações dos doutores, eles vão te dar, olha, esses caminhos aqui podem ser assim. E junto com o seu orientador, vocês vão analisar, né, todo esse processo na coletividade e vão crescer, né, enquanto pesquisadores, no seu objeto de conhecimento, né, aprimorando os objetivos, a metodologia, né, os possíveis situações para você fazer uma análise de conteúdo. Então, assim, depois acho que 2016, não lembro, eu iniciei também o estágio docente. E a minha orientadora, ela estava num processo de pós-doutorado. E aí ela falou, olha, Jéssica, tanto pelo seu perfil, você parece bastante com ela, quanto pelo tema da sua pesquisa e por ter participado da nossa banca, você vai fazer no componente de gestão. Um beijo, professora doutora Marinês. Aprendi muito. Né, o que eu tenho, assim, também
de carinho por ela não é pouco. Então, eu e a Lidiane, aleluia, fomos estagiárias docentes. Vai chegar a vez de vocês, viu? Então, caprichem. É um processo que a gente vai se identificar, ver também as dificuldades também do processo de docência, né? A gente também precisa também saber dos desafios, né? De que ser professor vai te exigir muito mais, porque é uma responsabilidade gigante você estar na sala de aula. Né? Quando eu fui professora, às vezes, professora, a senhora está exigindo muito. Não, não é. A gente tem que ser sensível. Mas o mundo vai exigir da gente. Nós somos assistentes sociais, gente, uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, né? Regulamentada por uma lei. Nós temos competências, atribuições. Se a gente não estudar e não defender, a gente vai perder a área. Tá? A gente vai perder, a gente vai dar saltos para trás. Então, o estudo, ele realmente ele é importante. E também a sensibilidade. Essa sensibilidade, eu acho que o mestrado ela dá pra gente assim também. Como a gente assim precisa ser sensível, humilde, entender também que não é a mesma coisa para todo mundo, ser parceiro. Quando você colabora, você aprende. Então, quando a gente colaborava na turma, todo mundo aprendia. Quando faz grupo de estudo, eu não tô com dúvida disso. Colabora com seu colega, isso daí são metodologias também de aprendizado, viu? Então, assim, para quem realmente entende esse processo, não sai do individual e faz o coletivo, você aprende também muito nesse processo. Então, assim, estava indo bem intenso e bem exigindo bastante, mas foi fantástico. Aí, tinha que ser com a Jéssica também, porque tinha que ter emoção, né? Apesar de eu ser, assim, eu mesma sou muito exigente comigo mesma. Estou até aprendendo. A professora Yoshiko assim, até falava, nossa, Jéssica, a gente tinha um ritmo assim, muito bom nós duas. Ela, não sei o que ela relatória, ela não me pedia. Eu chegava lá, tá aqui, professora, vamos ver o que pode melhorar, né? Eu realmente mergulhava, nossa, como que me encantei pelo livro da Simone de Beauvoir, acerca da velhice, nossa, como eu me apaixonei por aquele livro. E aí, não tinha, assim, você vê a bolsa, gente, a tua bolsa, se for comprar teus livros, vai rapidinho. Então, assim, na época... Então, assim, você também tem que se organizar, né? O meu marido, Jéssica, ele sempre me ajudava, né? Vamos com calma, agora a gente tem a nossa casa. E eu sempre queria todos os livros. Era apaixonada pelos livros. E aí, a gente vai também organizando nossa biblioteca, você vai ver esse processo, né? Devagarzinho, tudo tem o seu ritmo. E no meu caso, estava indo tudo muito acelerado, né? Tudo tranquilo. Aí, teve um problema técnico na minha plataforma Brasil. Não era nada da questão da pesquisa. Era na minha plataforma, um problema de informática mesmo, para anexarem meu parecer. Ai, gente, como atrasou, porque você só pode ir para campo, né, em geral, e a gente queria fazer isso, eu e a professora Chico, com um parecer substanciado, né, todos os processos. E aí, uma técnica muito gentil também lá, nossa, gente, equipe show de bola, gente, inclusive ela tá no meus agradecimentos, não sei nem se ela já leu, né, mas assim, o que importa é a nossa intenção, né? É Edlamar, eu acho o nome dela. Falou, não fica no calma, isso acontece. Olha, o teu parecer, ele já está pronto, né? Você vai ter que ajustar a questão dos critérios. Ela mostrou lá o que era, não era muita coisa. Só falta anexar. Então, vai lá com a tua orientadora, né? Organiza aí. Quando a gente tiver esse feedback, você vai organizar. E aí, atrasou a minha pesquisa um pouco. Mas eu não atrasei tanto, não. Só que atrasou, né? Então, assim, por conta desse processo, né? Então, a gente pediu até... E aí, em fevereiro de 2017, você vai lembrar, porque você, no caso, também fez parte também desse processo, nós, então, fomos chamadas para o concurso da secretaria, nomeadas. Eu sei exatamente o dia que eu fiz na secretaria. Então, foi no dia 20 de 2 de 2017. Então, assim, nesse mês, nós fomos nomeadas. E aí, como Deus foi bom, porque assim, a minha bolsa ia acabar também. E aí eu, puxa, né? Aí só que eu descobri o que é ser estudante, pesquisador, trabalhador, inclusive do mestrado. Então eu tive que fazer todo esse processo trabalhando na Seduc. Eu achei que tu já tinha entrado, já tinha terminado o mestrado da minha ideia, né? Esse finalzinho foi com emoção, entendeu? Também foi com a emoção do trabalho.
como eu te falei. Então, você imagina, para fazer pesquisa de campo, tabular, fazer análise de conteúdo, né? Se ambientar também na instituição, que você está chegando, você precisa fazer aquilo que a Couto, Berenice Couto coloca, você tem que organizar o seu, também, o seu projeto de trabalho, né? Então, assim, você se organizar, entender esse processo, se entender enquanto trabalhadora da educação, né? Então, assim, mas foi fantástico também para mim, porque, assim, hoje eu senti na pele só um pouquinho, no finalzinho, o que é um estudante trabalhador. Mas isso foi legal para mim, para minha sensibilidade. Hoje eu tenho sensibilidade com isso, que é a realidade da maioria, né? Então, assim, no dia 28/8/2017, foi a minha defesa pública, né? Nós fizemos questão depois de participar da mostra da ciência. Tivemos durante esse processo também algumas publicações em eventos, né? Também, eu e o professor Chico, crescemos bastante, né? Realmente a minha relação com ele, assim, é fantástica, de respeito, de carinho, né? Pela nossa professora. Então, assim, a paixão que eu tive pelo envelhecimento, eu digo que foi realmente com ela, a gente cresceu, ela me apresentou esse universo, me apresentou essa fundamentação teórica e me fez compreender, né, que inclusive esse processo, que eu já era apaixonada pela saúde, mas assim, eu passei a ser apaixonada também pelo tema do envelhecimento. Então, assim, isso realmente foi importante. E a gente fez o processo de devolutiva para a sociedade, sabe, Viviane? Então, e colegas que estão aqui assistindo. Nós fizemos questão, inclusive ela foi comigo na maior parte delas, nós fomos em todas as OBS, devolver a pesquisa, tá? Então, o mestrado, ele foi né? para a sociedade, né? E fomos também à ciência quando nos convidaram para a mostra da ciência, a primeira mostra que teve dessas pesquisas. Inclusive, outra egressa também participou, né, a Thalita. Ela também estava apresentando sua pesquisa. Então, assim, teve um momento que eu vou contar para vocês que, assim, durante a pesquisa foi, assim, um aprendizado gigante, né? Foi gigante, assim. Inclusive, um dos indicadores que foram observados também foi a interferência também da educação, tanto na questão do trabalho, quanto também na questão, né, dos serviços, do direito também, com relação ao não acesso a esse processo aos idosos. E isso realmente é importante, porque quando eu falo de controle social, quando eu falo de participação nas conferências, eu tenho que realmente fazer uma participação que seja justa, que dê condições para esse usuário também barganhar, né, direito, e não faça também esse processo valer. E durante essa apresentação de uma das unidades que nós levamos em questão, eu fui lá apresentar, e foi minha obrigação, tá? Essa parte eu acho muito importante. Se chama compromisso ético, né? Inclusive, isso é obrigação, tá? Isso daí não fiz nada mais que obrigação. Só que, assim, aquilo tocou no meu coração durante a apresentação, que uma das usuárias idosas falou, né? Que eu falei, olha, essa pesquisa aqui é de vocês também. É para vocês. Então, o mestrado não é só para mim, né? Então, lógico que a gente cresce muito, mas é para fazer a diferença, para que a gestão do trabalho, né, ela tem que olhar que possibilite a efetivação da Lei 8080, que realmente possibilite esse processo, né, de organização, como preconiza a 9RH 2005, que dê condições realmente para a luta do sistema único, universal, equânime e, de fato, participativo. E aí, esse mestrado também é deles, né? É para eles. E aí, Jéssica, eu fui apresentar sobre a rede, uma das UBSs, ela tinha um profissional de educador físico. E na apresentação, ela, e por que essa UBS nossa aqui não tem? Ela, Jéssica, quando você voltar aqui de novo, você vai voltar aqui de novo, né? Para fazer outra pesquisa. Aí eu achei esse ciclo muito bonito, sabe? Quando você voltar, eu não tive estudo ainda, mas eu vou ser a educadora física dessa unidade. Você vai ver. Então, isso é bacana, gente, sabe? Então, assim, fazer realmente valer.
Então, assim, eu me emocionei, sabe? Esse processo de entrega, porque você realmente procura, né, fazer a diferença. A pesquisa, ela é para fazer a diferença. É para ela identificar nós críticos, é para ela observar o que está dando errado, é para ela apontar também esse processo, mas é para ela também fazer a diferença, é para ela ser propositiva, né, e realmente lutar, né, por direitos. Jéssica, só citou aqui, dentro da SEDUC, onde é que você está lotada, para as pessoas entenderem, né? Você ficou aonde? Ah, naquela época, eu era assistente Não, social. agora, né? Você pode falar, quiser falar rapidamente, né? Vai já acabar o tempo daqui a pouco. Como que foi, Ah, né? tá. Onde é que você está? Ah, tá. Eu botei. Caiu? Tá. E realmente eu tive num processo de bastante organização. Então, assim, a gente produziu bastante no que se refere à questão de instrumentais da categoria, de diretrizes, organização do projeto. Na gerência eu participava também como representante do FEPET, né? Eu fui participar desse processo, né? Realmente de referência, contra-referência, análise, né, das possibilidades na educação. Cresci bastante, amava o meu trabalho, fizemos projetos, fizemos várias situações de videoconferências. Realmente lutamos pelo serviço social na educação básica, que inclusive dá uma tese pelas situações diferenciadas que ele tem, essa atuação. E eu lembro que em 2019 foi quando eu tive a oportunidade. Na verdade, assim, antes de falar disso, eu acho interessante. 2018, eu fui convidada pela gerente Chile, na época, a participar enquanto palestrante do Encontro Gestor. Não era a Jéssica só, era o serviço social. Eu sempre penso assim, acho que a gente precisa, Viviane, tá trabalhando sempre classe em si e classe para si. Quando um assistente social consegue fazer uma atuação bacana, ele está defendendo a causa, ele está observando também as dificuldades, ele está lutando pela categoria, porque a gente está lá hoje, mas a gente não sabe do amanhã. De repente você passa em outro concurso, de repente você vai para outro setor. Então é um espaço que fica marcado, né? Então, assim, eu sou muito grata a ela. E em 2019, eu fui convidada, onde eu estou agora, para atuar no núcleo de gestão de currículo. Eu não conhecia a nossa gerente, tá? E ela me convidou muito pela questão da pesquisa e do mestrado. Então, o mestrado fez a diferença para o convite, eu acredito. Então, assim, é a primeira vez que eu saio, o núcleo é novo, e tem um assistente social no currículo. E a gente precisa barganhar novos espaços. Se eu estou na educação básica, por exemplo, é por isso que eu falo, gente, a gente também precisa de um GT de pesquisa de educação, viu? Também, o FAM. A gente precisa articular esse GT, grupo de pesquisa. Por quê? Se eu estou na educação, eu não conheço o que é um referencial curricular, eu não conheço o que é uma base nacional comum curricular, eu não conheço o que é diretrizes curriculares, eu não entendo qual é a dimensão social do currículo, eu não entendo o que é uma competência socioemocional, não entendo o que é projeto de vida, eu não entendo essas novas situações que o Harari diz que na educação a única constante é a mudança, eu vou estar perdendo espaço, eu vou estar dando passos para trás. Então, a nossa atuação ela tem que ser com qualidade, ela tem que ser... Nós somos pesquisadores, nós não somos só executores. A execução tem um potencial gigante. Eu lembro desse processo, eu fui muito para o chão de escola, e é muito rico esse processo, ele fica no nosso coração. Mas a gente tem que defender, né, esse processo com muito carinho, né, na nossa área. Então, eu sou assistente social, não interessa onde eu esteja, eu sou assistente social. Então, assim, inclusive isso foi muito bacana, porque, gente, as oportunidades de aprendizado, nossa, eu ter sido professora, assim, me fez crescer muito. Assim, 2019 foi um ano de muito trabalho também para mim. Um ano que Travou minha imagem, vamos desligar tudo aí, por favor. Foi? Pô, foi mal, foi aqui. O meu travou, mas pode continuar, Jéssica. Ah, tá. Foi aqui. 2019 foi como eu te falei, mas esse processo. Em 2019 também eu queria agradecer
ao Conselho Estadual da Pessoa Idosa, tá? Eu tive participando da conferência, então, um abraço para a Kênia, para o Jorge Wagner, para a Mírnia, né? Foi uma oportunidade também indireta de devolução também de indicadores, mesmo também enquanto atuação profissional também, né? Porque tinha a ver com o tema da educação e envelhecimento. Mas assim, a gente cresce muito e a gente não é, e já diz a Clarice Lispector, sozinha a gente vai mais longe, né? Então, mais rápido, perdão. E junto a gente vai mais longe. Então, Mais longe, isso. nós somos um processo que vamos realmente aprendendo coletivamente, né? Então, realmente, esse processo me marcou muito. Em 2019 também, Viviane, eu tive a oportunidade de ser professora substituta. E foi muito breve, mas foi muito assim, meu coração ficou muito feliz com essa oportunidade. Realmente, ser professor é aquilo que o Gadot fala, né? É viver o seu tempo com consciência crítica e sensibilidade. Então, realmente, é a gente se preocupar com a nossa categoria, com a nossa formação profissional. Sempre fazem a gente crescer, né? Sempre. Então, assim, inclusive as coisas que a gente imagina que talvez nem te fazem mais forte. Então, assim, realmente, não sei como é que eu dei conta, mas eu consegui ser professora e assistente social da educação básica, que é desafiador. E ainda num espaço novo, ao qual eu agradeço a gerente Carol Benfica, né, que ela reconheceu a importância do currículo ter assistente social, sim. Então, assim, foi um processo muito bacana. Eu também tive também, não tenho como não agradecer também a doutora Cristiane Bonfim, tá? Pela inserção agora atualmente no projeto acerca das violências nas escolas, está sendo assim, muito bacana, tá? É muito importante esse tema, então a gente também está crescendo bastante. Agradecer também a professora doutora Lidiane, né? Como eu te falei, a gente criou um projeto na secretaria acerca de saúde sexual e reprodutiva, não sei para onde está, como estão. A gente fez também o processo da questão do ECA, então, assim, que é importante, os temas transversais. Pergunto para todo mundo aqui, vocês conhecem os temas transversais contemporâneos? Isso é importante, gente. Então, assim, você tem que sinta-se, você é assistente social, sinta-se. A pesquisa tem que pulsar em você. Então, você precisa mergulhar, né? Você precisa realmente organizar. Então, essas parcerias, elas foram muito, muito bacanas também, no sentido de coletividade, né? Para organizar mesmo o trabalho, para realmente organizar esses processos. Eu prestei também o concurso pré-efetivo, né, na época de 2019. É o vaga, né, que foi, acho que do professor Jefferson e acho que da professora Andréia. Também foi um aprendizado bacana, tá? Eu não consegui, mas foi um aprendizado bacana. Então, assim, tudo na vida da gente vem para somar. Então, a gente aprende também com todo esse processo, né? Fiquei muito feliz também, só para registrar também, de um processo que eu achei interessante, que foi, eu prestei em 2017, mas na época eu não tinha terminado o mestrado, o concurso do TJ de São Paulo. Eu fui aprovada também. Então, assim, eu sei que isso é fruto dessa trajetória histórica, sócio-histórica. Eu não consegui a vaga. E eu não consegui ainda usar esse meu mestrado em prova de título ainda. Mas, assim, né, não está terminado. Mas, assim, só para você ver, gente, o mestrado ele pode também influenciar essa trajetória. Nesse caso, o meu influenciou na minha atuação profissional. Ainda não, né, mas pode influenciar também agora no novo processo de concurso, no processo seletivo. Ele me oportunizou, mesmo que brevemente, viver um grande sonho da minha vida, né, na condição de substituta. Então, eu consegui entrar, né, para ser professora substituta, aprendi muito. Então, a gente cresce bastante. Então, realmente, esse processo ele é bacana, sabe? Jéssica, já está quase encerrando. Me fala assim, em poucas palavras, uma dica, né, ou uma orientação, né, para quem está nesse espaço, que é mestrando agora, ou para quem quer, que vai entrar, uma frase rápida, uma dica rápida. Tá. Para quem é mestrando, vivencie o seu processo também,
o melhor que você pode. Não desconheça o regimento, procure saber sobre o regimento do programa, procure se organizar para cumprir os componentes curriculares, para cumprir o processo de estágio de docência, mergulhe bastante na sua fundamentação teórica, para você ter propriação do processo, preste muita atenção na qualificação, que lá que vai vir muita coisa bacana, e defenda, dê o seu melhor, cuide também da sua saúde mental, né? Tenha momentos também de você realmente cuidar de você também, mas lembra, autogestão, né? Faça esse processo, cada um tem um processo diferenciado, mas cuide para você também não se perder no tempo, porque mesmo organizando, pode acontecer comigo, eu estava super organizada, mas aconteceu um imprevisto, né? Então, assim, as coisas na vida são dinâmicas, mas a gente tem que estar preparado para defender o nosso programa, porque a gente precisa de um doutorado, viu, gente? A gente merece. Isso, isso. Vamos para aquele momento, né, do print, né? Vamos ficar decentezinho, assim, arrumadinho, porque eu fico só minhas amigas acham graça de mim. Né? Vamos aquele momento print, você marca a gente lá, o PPGSS, né? Põe a hashtag egresso PPGSS UFAM, né? Vamos lá? Momento do print. Eu vou fazer o print? Tá, não, bom. eu vou bater. Não, eu vou bater aqui. Pode fazer, eu vou bater aqui. Bata aí vocês também. Aí. Jéssica, quero, em nome do PPGSS, da Comissão de Comunicação, agradecer a sua contribuição, a sua troca de experiência. Que experiência rica e muito inspiradora para todas nós, mestrandas. Como você realmente ama o que faz, ama a educação, isso realmente está dentro de você, latente mesmo. E muito obrigado. A gente agradece você ter aceito esse convite, de estar aqui e compartilhar conosco, tá? E que você tenha muito sucesso. Deixe a sua contribuição final aí para o nosso pessoal da live aqui. Tá certo. Contribuições finais. Queria primeiro só agradecer. As minhas contribuições são de agradecimento, tá, Viviane? Agradecimento, né, por ter tido a oportunidade de ser parte da Universidade Federal do Amazonas, de vivenciar esse processo. Agradecimento por ter a oportunidade também de ter esse processo de luta, né, por educação, de defesa. Eu acho assim, só um adendo. A gente, sempre que possível, eu sei que a vida, ela traça caminho para a gente. Nós somos seres humanos, nós temos dificuldades, nós temos dores, nós temos também processos como qualquer outro processo. Mas que a gente possa realmente fazer a diferença, né? Lutar por melhores, pela nossa categoria, pelas nossas, né? Realmente lutar pelo serviço social, né? Lutar pelas bandeiras de luta, né? Lutar também por sermos também mais humanos, né, gente? Analisar o nosso processo, aprender com esses processos. Então, eu agradeço ao programa de pós-graduação em serviço social da UFAM. Digo que na minha, como diz o poeta Tiago de Mello, né, no pouco que sou, né, mas no pouco que sou, saiba que eu estou junto, de mão dadas com vocês. Então, a hora que tiver o meu alcance, né, sempre eu estou à disposição da UFAM para somar. E também à disposição, no meu caso, enquanto trabalhadora da educação, também, né, no momento, para também sempre dizer, não interessa para onde a gente vá, os caminhos da nossa vida, mas a gente realmente tem que ter que a poesia que você tanto falou. A gente tem que ter coragem, o que eu citei. Tem que ter coragem de lutar pelos nossos sonhos, né? Então, a vida é aquilo que o Graciliano, Guimarães Rosa, né, fala no Sertões Veredas, é verdade. É um rasgar-se e remendar-se. Mas que nós estejamos juntos para também estar aqui, né, na coletividade, defendendo o nosso. Então é isso. Contem comigo para essa defesa. A professora Roberta aqui, ó, Jéssica Sacuta sempre empolgada e empolgante. Eu sabia, professora, que ia render, porque eu sei que Jéssica, ela gosta de falar e ela gosta
né? Eu já conhecia, né, do trabalho da Seduc, então que Um abraço, gostoso mesmo. um Mas abraço só para elogios. o elogio, mas assim, de coração. E a gente não Então, sabia que tinha tempo, se vocês me avisam, eu sou assistente social. não, não, que o papo tá gostoso, né? A gente agradece a você, Jéssica. Estaremos encerrando por agora e até o próximo, né? Egresso por onde você anda. Tem sido muito gostoso conhecer um pouquinho da história de vocês. E obrigada a você que está aqui até agora conosco. É, tirou o print, nos marque lá, hashtag egresso PPGSS UFAM. E nos marque lá nos seus stories, nós teremos o prazer, né, de compartilhar. E um cheiro, Jéssica, muito obrigada a vocês e que tenham muito sucesso e você vai muito longe, com certeza. Um abraço a todos e uma boa noite. Como é que eu saio? Peraí. Aqui, deixa eu tirar daqui, agora eu tô aprendendo. Aí, um abraço para vocês, gente, né? Fiquem na paz. Beijos.